Bom dia. Olha, o trabalho tá pegando. Ontem eu trabalhei tanto que eu quase achei que fosse morrer. Um tampo bateu no meu pescoço, um tampo desses de mesa, de 3 metros de altura, de madeira maciça. Ele tava encostado assim na parede. E aí eu fui segurar, ele veio caindo na minha direção. E aí eu forcei o pescoço e a coluna foi indo pra trás, assim. A sorte que um amigo me ajudou. Mas eu tava vendo a hora que eu fosse morrer ontem. E aí meu pescoço deu uma travada, tá doendo muito hoje. Bom, apesar de pescoço travado, eu me senti motivado para vir aqui hoje para falar com vocês sobre carro, casa, apartamento. É sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Roda a vinheta. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer os 1000 seguidores. Depois que a gente bateu 1000 seguidores, de um dia para o outro foram mais 300. Então, pelo que eu vi hoje cedo, estava já em 1.400. Foi muito rápido, sendo que eu passei meses com 30 pessoas. Não esse canal, um outro que eu tinha, mas tratava basicamente do mesmo assunto. E eu passei meses só com 30 seguidores. E isso foi uma das coisas que eu pedi na ressonância, que eu tivesse o desenvolvimento para trabalhar com as redes sociais, para me comunicar. E eu sinto que... Sinto não, eu tenho recebido elogio de vocês que têm percebido isso em mim e têm visto uma diferença nos vídeos de antes para os vídeos de agora. Então, obrigado a todo mundo que está seguindo o canal. Outro assunto também, quero agradecer a interação aqui no canal. Eu tenho recebido muitos, mas muitos comentários. Às vezes eu passo uns 40 a 1 hora quase respondendo os comentários aqui no canal. Eu não sabia que dava tanto trabalho assim, mas eu faço questão. Bom, e apesar dos inúmeros comentários felizes, positivos, me desejando boa sorte, me indicando coisas, temas para falar, ou pessoas compartilhando as suas questões comigo, também eu tenho percebido um pessoal bastante irritado, às vezes magoado com a ressonância, porque ainda não conseguiram o carro, casa e o apartamento. Eu tive 2 comentários, basicamente, assim, que eu fiquei um pouquinho triste e eu vou compartilhar hoje com vocês. O primeiro foi de uma ressonante, que ela já estava na 9ª ou na 10ª ressonância, na onda, e ela comentou assim que ela sempre assistia o vídeo das pessoas e sempre via que as pessoas estavam pior que ela. Então que a ressonância não valia a pena. E aí eu respondi para ela, eu falei assim, então por que você chegou até a 9ª? Até a 9ª onda, você não teve nada? O que a ressonância te trouxe de bom? Né? Então, às vezes é uma questão da gente virar a chave, porque não adianta, o fato da gente estar na 10ª, na 20ª onda, não significa que a gente aprendeu, de fato, a evolução ou não. Cabe a gente fazer a nossa parte. Trocando meia dúzia de palavras com essa seguidora, eu percebi o quanto ela tá magoada, o quanto ela olha muito para os outros. Em algum momento ela até falou um palavrão, então isso diz muito a respeito da vibração da pessoa. E aí eu falei para ela assim, para de olhar para o outro, olha para você. O que você pode fazer para melhorar a sua situação? Porque a ressonância ela não é sobre ganhar coisas materiais, é sobre um conhecimento interno. E naturalmente que as coisas materiais virão, mas cada pessoa tem seu tempo. Por outro lado, eu recebi um comentário de uma seguidora que está na 9ª onda, que ela conseguiu apartamento, que ela conseguiu casa, que ela conseguiu relacionamento. E ela falou assim que as coisas melhoraram muito depois da 6ª onda. Hoje cedo, quando eu acordei, tinha um seguidor muito magoado que ele mandou uma mensagem para mim do tipo, putz, o cara co-criou uma joaninha. E aí a minha vontade de responder era,
Mas a Joaninha era muito bonita. Às vezes eu fico compartilhando as minhas coisas, mas eu não falo efetivamente o que são. Mas tudo que eu tenho conquistado até agora, então assim, só para criar um parênteses, pra gente começar esse papo. Eu vim para Lisboa com uma mala só, com uma pequena mala, não tinha roupa, trouxe o mínimo de roupa possível e pouco dinheiro também. E eu recomecei a minha vida aqui em Portugal e isso culminou junto com a ressonância. Então, meu primeiro trabalho aqui foi com a minha primeira onda. E eu percebi que muitas, mas muitas coisas aconteceram. Eu tenho passado por várias catarses de limpeza, eu sinto que são limpezas e eu sinto também uma felicidade interna de estar passando por por ter essa oportunidade de passar por essas situações. Mas ao mesmo tempo que às vezes tem hora que as coisas são difíceis, eu tenho cocriado muitas coisas que têm me deixado feliz e geralmente são coisas que para mim fazem sentido. Pode ser que para você não faça, por exemplo. Assim como ter carro, ter casa, ter apartamento, para mim não faz sentido porque não está na minha vibração. Quando eu tinha 17 para 18 anos, o meu avô queria me comprar um carro, queria me presentear com um carro e eu não quis. Então, eu nunca tive essa relação com o carro. Na época eu morava em Maringá, fazia faculdade, morava a 1 quadra da faculdade, então não fazia sentido ter carro. E eu não quis. E eu sempre gostei muito de andar a pé. E hoje em Lisboa o transporte público funciona muito. Meu primeiro trabalho eu morava a 5 quadras do trabalho e era uma região muito prazerosa, para quem conhece Lisboa, da Avenida da Liberdade, muito chique, muito sofisticado. Então todo dia para acordar e ir para o trabalho era muito prazeroso. E agora eu estou trabalhando numa região mais distante um pouquinho, mas mesmo assim eu pego o ônibus na esquina de casa e paro no meu trabalho e leva entre 15 a 20 minutos. E sem contar que tem ônibus, que a gente chama de autocarro, a cada 20 minutos. Então eu não sinto a necessidade de ter um carro. Mas, com tudo que eu cocriei, se eu fosse traduzir isso em dinheiro, eu já poderia ter comprado um carro aqui, entende? Então hoje eu posso me considerar que a ressonância me deu um carro sim. Porque, por exemplo, só com o valor desse fone, mais de uma bolsa, mais de uma coisa, já dá para comprar um carro. Percebe? Então, às vezes, a gente fica julgando os outros pela nossa régua, mas não significa que a nossa régua seja a correta. Então, quando o seguidor veio e comentou que eu não tinha carro, não tinha casa, não tinha apartamento, mas eu tenho outras coisas que me satisfazem, que me faz feliz e foi onde eu coloquei a minha intenção. Quando eu cheguei aqui em Portugal também, chegou eu e um amigo. Meu amigo, ele tinha cachorra no Brasil, eu também tenho, mas eu deixei o meu cão com a minha mãe e ele queria trazer a cadela dele para cá. Então, rapidamente ele tratou de arrumar um apartamento, de alugar um apartamento. Aqui, alugar um apartamento é muito caro, muito difícil e muito burocrático. E acontece que Lisboa está passando por uma bolha imobiliária, então os estrangeiros, os russos, os chineses, os americanos, os franceses, eles alugam basicamente tudo. Então, o português efetivo, ele acaba tendo até dificuldade, porque os aluguéis estão muito altos. Então, quem mora mesmo em Portugal acaba tendo uma certa dificuldade e tendo que morar nas regiões afastadas, muitas das vezes. E o meu amigo, ele colocou na cabeça que ele ia ter o apartamento dele aqui em Portugal. E em coisa de 3, 4 meses, ele conseguiu cocriar esse apartamento. É um apartamento lindo, com 4 quartos, numa região central, num bairro chamado Saldanha, que é super pertinho da Marquês do Pombal. Só que para ele era muito importante, porque ele ia trazer a cadela dele para cá. Mas eu já não tenho essa necessidade porque, apesar de adorar morar em Lisboa, de curtir, eu sinto que aqui ainda não é o meu lugar. Então não adianta eu criar raízes aqui. Da mesma forma que eu senti isso com Maringá, da mesma forma que eu senti isso com Curitiba. E da mesma forma que eu senti isso com São Paulo também.
Eu não tenho essa necessidade de colocar minha energia num apartamento, sendo que eu sei que daqui a pouco eu vou me mudar. Existe uma frase que fala que a gente tem que ter... O sonho que a gente escolher, ele tem que ser grande o bastante pra gente conquistar. Não. Pequeno o bastante pra gente acreditar que a gente consegue. E grande o eu não sei essa frase, enfim. Mas em resumo significa assim: não adianta você querer uma Ferrari sendo que você sabe que você não consegue uma Ferrari. Por exemplo, quando eu morava no Brasil, eu achava que morar na França, em Paris, era uma coisa impossível para mim. Agora, vindo para Portugal, eu já acho que é uma coisa mais fácil, já é mais praticável. Então hoje eu sinto que se eu quiser colocar isso na minha energia, eu sinto que eu posso ir para Paris, entende? Da mesma forma que o que faz sentido para você pode não fazer para mim. Então não imagine que a ressonância, quem não tenha conquistado carro, quem não tenha conquistado casa, não significa que aquela pessoa seja um fracassado porque não conseguiu as coisas. Isso é uma grande bobagem. E relacionamento também. Depois que eu comecei a fazer ressonância, eu tive a oportunidade de me relacionar com duas pessoas que queriam, em momentos separados, é claro, que eles queriam se relacionar comigo, que queria namorar comigo. O primeiro deles é um cara mais velho, na faixa dos 50 anos. Ele é descendente da família real espanhola e ele é diretor de um banco internacional aqui em Portugal. Ou seja, um homem muito rico, muito interessante. Uma vez eu saí com ele, com uns amigos iam casar e eles estavam falando de dar para o outro um Aston Martin que custa, 300 mil euros. Só que eu senti no fundo do meu coração que aquilo não é para mim, não era o que me satisfazia. E eu sou muito ambicioso, eu quero extrair o melhor da vida, eu quero me relacionar com uma pessoa que eu realmente ame, que eu realmente goste, e não querer estar por uma pessoa por ser cômodo. Então eu me distanciei dele, não quis continuar. E depois eu conheci um grego também, um rapaz muito simpático, muito querido, muito atencioso, mas eu sentia que ainda não era aquilo que eu procurava. Então, também surgiram as oportunidades de eu estar num relacionamento se eu quisesse, mas eu não quis. Eu vou ser um pouquinho mais incisivo, eu vou falar de uma forma direta, mas não julgue, não ache que eu estou fazendo para me aparecer. Eu estou falando para mostrar as coisas que a ressonância me trouxe. Então, primeira coisa, eu queria um quarto para alugar mesmo, um quarto que fosse barato, eu consegui. Hoje, o preço que eu pago no quarto, no centro, numa região central, um apartamento bom, só 3 pessoas morando num apartamento com 2 casas de banho, o preço que eu pago nesse quarto, tem muitas pessoas que moram na periferia pagando o que eu pago. Então, é uma cocriação. Pagar um quarto é uma coisa muito mais importante para mim, por exemplo, do que ter um carro. Depois que eu cocriei o quarto, eu cocriei uma viagem para Paris, isso agora, depois que eu comecei a fazer a ressonância. Eu não tinha 1 centavo, eu fui e voltei para Paris e aproveitei e não gastei nada. Então assim, acreditem se quiser. Isso foi ano passado. Além disso, eu fui para Espanha, também não paguei nada. Foi uma viagem de 3 dias e também eu fiz uma viagem de 7 dias para o Algarve, fiquei num hotel chique. E também não paguei nada. 2 dessa viagem, quem pagou foi meu ex, que na época a gente estava junto, que ele se ofereceu. E a ida para Paris foi um amigo, que ele tinha milhas no cartão e também ele me presenteou, porque era meu aniversário, então eu também não paguei nada. E também foi cocriação. Outra coisa que eu cocriei mês passado foi o curso de inglês, o intensivo. Eu estou no nível intermediário, indo para o avançado. Foi um curso caro, só para vocês terem uma noção. 3 meses de curso, 700 euros pago à vista. 700 euros a gente está falando mais ou menos 4.500 reais. Então assim, eu acho que são valores expressivos que a ressonância tem me dado. Ou melhor, que eu cocriei, não é só a Joaninha. Funciona assim, quando você quer uma coisa,
Não importa como aquilo vai se materializar na sua vida, você só tem que ter a intenção do que você quer, sentir que você tem aquilo e depois você larga para o universo. Como isso vai acontecer já não é do meu interesse. Eu sei que isso é responsabilidade dos meus mestres, do Criador. Agora, a minha responsabilidade é saber o que eu quero de fato. E muitas pessoas não sabem o que elas querem de fato. Por exemplo, tem gente que fala, eu quero uma casa. Mas será que você quer mesmo? Por exemplo, quantos quartos? Em que bairro? Qual é a cor? Quando eu cheguei em Lisboa, eu queria um quarto que tivesse uma varandinha, uma sacada francesa. Aqui a gente chama de apartamento pombaliano, estilo pombaliano. Só que quando eu cheguei aqui, a realidade de Portugal é muito diferente, é muito difícil. E quando tem essas varandas, geralmente são mais caros. E eu consegui cocriar esse apartamento. Eu já falei disso aqui no canal. Inclusive, quem me alugou o primeiro apartamento foi a Pamela. Ela é seguidora aqui do canal e ela sabe muito bem dessa história. Então, quem quiser saber, assistam os vídeos anteriores que vocês vão saber dessa história que é linda. E foi a Pamela também que me indicou o professor Hélio, que foi daí que eu comecei a fazer ressonância. Que mais? Outra coisa que eu cocriei foi esse relógio. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria ter esse relógio e tive várias sincronicidades ao longo dos dias até eu conseguir cocriar ele. É um relógio que no Brasil ele custa na faixa dos 4.500, 5.000 reais. Então não é tão barato assim. Depois eu cocriei uma bolsa também de uma marca francesa que também foi cara. O fone que também foi caro. Que mais? Calma lá que eu vou pensar que tem muita coisa. Eu tava pensando ontem, quando eu vi o comentário do seguidor que ele falando assim, poxa, você cocriou Joaninha? Não, não foi só Joaninha. Joaninha é o símbolo. Mostra a delicadeza dessa sensibilidade do despertar, de você poder se tornar forte. Quem cocria Joaninha, cocria qualquer coisa. A última coisa que eu cocriei, que foi ontem, que eu estava passando por uma catarse muito severa relacionado a dinheiro. Aconteceu uma situação que eu já expliquei, que eu vou explicar aqui ainda. Eu não tive nenhuma culpa, mas eu acabei que eu fiquei sem dinheiro. Eu precisei usar o meu dinheiro que eu tinha de reserva para me sustentar aqui em Portugal durante 3 meses. E a minha reserva era curta, então acabou todo o meu dinheiro. E à medida que eu ia vendo o dinheiro acabando, eu não sentia vontade de pedir dinheiro emprestado para minha mãe nem para os meus amigos, porque eu sabia que Deus ia me sustentar. Então, meu dinheiro acabou no dia 5, já era dia 10, não tinha nada, não tinha dinheiro para tomar um café, não tinha dinheiro para nada. E eu falei, Deus, resolva. Eu deitei na cama com uma dor nas costas que eu tinha trabalhado, e aí eu recebi um SMS do meu banco falando que eu tinha saldo no cartão de crédito que eu podia transferir para minha conta corrente se eu quisesse. E aí eu fui no aplicativo do banco, consegui fazer essa transação. Só que, pasmem, 1 ou 2 dias anterior, eu tinha ido no caixa com meu cartão de crédito enfiado na máquina e estava zerado o saldo. Então, acreditem se você quiser ou não. 200 euros... A gente está falando de 200 euros, 1.200 reais. Então, eu acho muito injusto quando vem um seguidor e fala, poxa, tá cocriando Joaninha? Não é Joaninha, eu cocriei muito mais coisas. Mas eu acho que tem muitas coisas que a gente não precisa vir aqui no YouTube e ficar falando que a gente tem, que a gente conseguiu, que são coisas que para mim é importante, mas para vocês talvez não sejam. Então, eu acho que as pessoas precisam encarar os seus problemas, as suas vontades, os seus sonhos de forma contundente. O que eu quero da vida? Faça uma listinha e não ficar olhando para o que os outros conseguiram, para o que os outros têm. Porque a cocriação, o processo da ressonância, o autoconhecimento, ele é individual, ele não é coletivo. Você tem que fazer a sua parte, eu faço a minha. E eu acho bacana de ver os relatos aqui no YouTube, porque mostra que se o outro conseguiu, eu também posso.
Ontem, quando a seguidora falou que ela tá na 9ª onda e que as coisas começaram a melhorar para ela a partir da 6ª e que sim, ela co-criou carro, casa e apartamento, isso me deixou feliz. Mas eu fiquei pensando, poxa, se eu quisesse um carro eu já teria, porque se eu conseguir muitas outras coisas, significa que eu tenho possibilidade de conseguir também. Então, coloca a mão na consciência de vocês e veja se vocês não estão julgando os outros, porque quando você julga, você bloqueia o seu canal. E o que você realmente quer para você? Será que você quer carro? Será que você quer apartamento? Eu vou confessar um segredo para vocês. O meu sonho, não me julguem, é a minha história, é a minha felicidade. O meu sonho é ter uma bolsa de uma marca francesa chamada Birkin. Essa bolsa, usada no Brasil, ela custa 60 mil reais. E eu vou ter essa bolsa. O dia que eu tiver essa bolsa, eu vou vir aqui no canal compartilhar com vocês. Pode ser que para 98% das pessoas que estejam assistindo esse vídeo, vai falar, nossa, que bobagem, uma bolsa, por que não compra um carro? Porque carro para mim não faz diferença. A bolsa vai me fazer felicidade, vai me trazer alegria. Enfim, cada pessoa é um ser múltiplo de infinitas possibilidades. Eu não tenho que escolher o que todo mundo escolhe. Então, fica de reflexão esse vídeo para você, o que você realmente quer. E não fica olhando para o que os outros conseguiram na onda. Olhe para você. Beijinho, bisou, au revoir.